Olha, vamos falar de um assunto que sempre gera debate, né? Vinho. Tem gente que defende, fala dos benefícios para o coração, mas também tem o outro lado, que sempre alerta para os riscos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e entender o que uma taça de vinho realmente faz dentro do nosso corpo. Vamos descobrir onde fica exatamente essa linha, sabe? Aquela que separa um hábito gostoso de um perigo real para a saúde. E aí fica a grande pergunta, né? O vinho, afinal, é amigo ou inimigo? É super normal ter essa dúvida porque, sendo bem sincero, a resposta não é um simples sim ou não. O que define tudo mesmo é um fator crucial, a quantidade que se bebe. Para a gente entender isso de verdade, primeiro a gente precisa ver como os nossos órgãos reagem a ele. Então, para começar essa conversa, a gente precisa conhecer os dois protagonistas dessa história, o fígado e os rins. Pensa neles como superfiltros do nosso corpo. A função deles é processar absolutamente tudo que a gente consome. E claro, o álcool do vinho vai direto para eles. Vamos dar uma olhada em como cada um se vira com essa tarefa. Certo? Vamos olhar primeiro para o nosso fígado. Ele é tipo uma usina química que não para nunca. O trabalho dele é pegar o etanol, que é o álcool, e quebrar em pedacinhos menores, substâncias que o corpo consegue eliminar. O problema todo começa quando essa usina é obrigada a fazer hora extra, sabe? Com consumo exagerado e frequente, ela fica sobrecarregada. E o resultado? As células do fígado começam a juntar gordura e a inflamar. E o pior, é um desgaste que acontece quietinho, em silêncio. Agora, vamos para os rins. Eles são os mestres do equilíbrio, responsáveis por controlar a quantidade de água e de minerais no corpo. O álcool mexe diretamente com esse trabalho. Ele basicamente bloqueia um hormônio que diz para o corpo: ei, segura a água aí. Sem esse sinal, os rins acabam liberando muito mais líquido do que deveriam. É daí que vem a desidratação. E isso força os rins a trabalharem dobrado, desequilibra minerais importantes como sódio e potássio e, no fim das contas, atrapalha a filtragem do sangue. A National Kidney Foundation, inclusive, alerta bastante sobre isso. E aqui a gente chega no ponto-chave de toda essa discussão. O que vai separar o possível benefício do dano concreto não é o vinho em si, mas a dose. É justamente essa fronteira entre o que é moderado e o que é excessivo que vai decidir o final dessa história no longo prazo. Quando a gente coloca um do lado do outro, fica bem claro, né? De um lado, no consumo moderado, tem a história do resveratrol, aquele antioxidante da uva que poderia, em teoria, fazer bem. Mas veja bem, é uma teoria. Do outro lado, a gente tem um fato. O consumo exagerado causa um dano real que vai piorando com o tempo tanto para o fígado quanto para os rins. A Mayo Clinic, por exemplo, é bem direta. Os riscos que já são comprovados do álcool são muito maiores do que qualquer benefício que ainda é só uma hipótese. E como é que esse desgaste se manifesta? Bom, o corpo começa a dar uns sinais, como esses aqui na lista. Os rins perdem a força para concentrar a urina. O fígado vive inflamado, como se estivesse sempre combatendo uma infecção. Os minerais ficam todos desregulados. O grande perigo é que isso tudo acontece por baixo dos panos, sabe? Sem dar um pio, sem dor, durante anos. É um problema que se instala de fininho. Ok, já entendemos qual é o problema. Agora vamos para a parte boa, a solução. A gente pode sim agir para proteger nosso corpo. Não é sobre ter medo, mas sobre ter uma estratégia esperta para cuidar da saúde do nosso fígado e dos nossos rins. E aqui vai um plano de ação bem prático, em 3 passos. Primeiro, que tal umas trocas inteligentes? De vez em quando, no lugar da taça de vinho, tome um copo de suco de uva integral. Assim, se aproveitam os polifenóis, que são os antioxidantes, sem o álcool. Segundo passo, e esse aqui, gente, é fundamental. Água. Beba muita água. É o combustível que o fígado e os rins precisam para fazer a faxina no corpo. E terceiro, uma alimentação balanceada e exames de rotina. É a manutenção preventiva do nosso organismo, sabe? No final das contas, se a gente pudesse resumir tudo em uma palavra, essa palavra seria equilíbrio. A meta para uma vida longa e saudável não é cortar todo o prazer, mas sim fazer escolhas com consciência e principalmente com moderação. E isso nos leva à reflexão mais importante de todas. O nosso corpo tem limites. Entender e respeitar esses limites não é se privar de forma alguma. Pelo contrário, é um ato de inteligência e de autocuidado. É essa atitude que vai proteger os órgãos que trabalham sem parar por nós e garantir um futuro com muito mais saúde e disposição. E essa frase, para mim, fecha o nosso papo perfeitamente. O grande segredo é achar essa harmonia entre o prazer do momento e o cuidado com o nosso eu do futuro. É isso que, de verdade, define a qualidade de vida que a gente vai ter lá na frente. Uma boa ideia para a gente guardar, não acha?